kardecismo. E aí, família, hoje... E aí, galera, beleza? Esse é meu amigo Emerson. A gente costuma ter várias conversas sobre espiritualidade, física quântica, mulheres e várias besteiras. E hoje eu decidi gravar, né, uma dessas conversas. Quem sabe serve pra alguma coisa, serve pra alguém. Você quer se apresentar? Sim. Primeiramente agradecendo aí, né, a toda a família, todos os inscritos aí do Rodrigo Fagnoni, esse cara sensacional. E agradecer aí pela participação, né, que eu possa, né, com essa conversa nossa, agregar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu venho aprendendo nos últimos anos. E eu gostaria de dar uma breve história, né, da minha vida, como eu conhecia esse meio, espiritualidade, autoconhecimento, física quântica, né? Um resumo breve. Arrasa. Então, pessoal, primeiramente eu tenho 22 anos, tá? Eu estou no caminho do autoconhecimento há mais ou menos 2 anos e muita coisa mudou de lá pra cá, né? Primeiramente eu tive contato com o autoconhecimento, com alguns mestres que me ajudaram bastante na época e algumas pessoas, alguns amigos que hoje eu agradeço muito, que também fizeram com que eu saísse da caixinha, né, entre aspas. E eu tinha muito aquele pensamento do que a sociedade coloca para nós, né? Eu seguia um padrão e eu não tinha grandes sonhos até então. Porém, eu fui redescobrindo a minha essência, redescobrindo algumas características minhas que fazem parte de mim, que fazem parte do jeito que eu sou e estavam até então cobertas, né? E eu não agia dessa forma. E através desses estudos eu comecei a realmente ampliar o meu nível de consciência e assim comecei a ter mais felicidade, comecei a ter melhores relacionamentos, conheci pessoas incríveis, que hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou muito grato. E, bom, passando um pouquinho para a questão, acho que da física quântica, que iremos comentar bastante nesse vídeo, eu conheci a física quântica há um pouco menos de um ano, um pouco mais, um pouco menos, não sei ao certo assim uma data. E, enfim, também mudou muito a minha perspectiva, a minha visão de vida, porque esses conhecimentos, eles fizeram eu enxergar como a realidade funciona, né? Claro, hoje eu não posso dizer que eu sou o dono da verdade, então tudo que eu estou falando e passando para vocês aqui faz parte da minha experiência, dos meus estudos e do que eu apliquei e do que isso trouxe de resultados na minha vida, né? Então, quer comentar alguma coisa? Eu queria perguntar, Tá. assim, como que foi isso? Aconteceu algum evento para levar pro seu despertar espiritual? Aconteceu alguma coisa? Ou, tipo, tava andando na rua e viu uma placa? Acontece também. Bom, legal você ter perguntado. Na verdade aconteceu sim, né? Eu fazia engenharia ambiental, né? Eu cursava engenharia ambiental. Engenharia ambiental? Pois é. E eu trabalhava com informática. E eu estava insatisfeito com a minha graduação. Eu vi que... Engenharia ambiental, né? Insatisfeito, lógico. No sentido de que na época que eu escolhi fazia sentido, assim, em uma determinada visão minha, fazia sentido na época, porque eu não tinha muita noção do que eu queria e eu acabei tomando essa decisão de forma um pouco imatura, mas que na época serviu de grande valia e eu aprendi muito, não tenho que reclamar. Você fez quanto tempo de engenharia? Sim, Quanto tempo? eu fiz 2 anos e meio. Quase. Mais Quase. da metade, mais que eu. Eu não cheguei tão longe. Tô há De 5 anos na faculdade já. de 5 anos, né, a faculdade de engenharia ambiental, fiz 2 anos e meio.
E aconteceu algumas coisas na minha vida que me fizeram eu despertar, porque eu tinha uma rotina muito pesada, o que é normal. Não sei, talvez você que esteja assistindo aí, você tem uma rotina de faculdade, de trabalho. Eu não critico e eu digo que cada pessoa ela tem um caminho a seguir, que ela próprio escolhe, e todas as decisões no final das contas serão importantes para o nosso crescimento. Às vezes algumas coisas podem ser até ruins, mas serão lá na frente serão importantes para o nosso crescimento. Porém, no meu caso, eu estava insatisfeito porque não era o que eu realmente queria. Então hoje eu já tenho uma decisão formada de estudos, né, não só de espiritualidade, mas eu também pretendo cursar educação física, que faz mais parte do que realmente eu sou, né? Eu treino parkour, né? Então eu gosto bastante dessa parte de esportes também, de entender mais como o nosso corpo humano funciona, de como ter mais performance em treinos. Então isso me chama mais atenção. Então hoje eu tomei uma decisão muito mais madura e compatível com o que eu tenho dentro de mim, que eu realmente gosto, né, de fazer. Enfim, e para resumir toda a situação, eu tive alguns problemas de saúde na época que eu trabalhava com informática e fazia engenharia, porque eu dormia muito pouco, dormia 4 horas por dia. Comendo carne, né? Com um monte de besteira. Comia lanches, McDonald's, Burger King, enfim. E eu levava assim a vida, só que o meu corpo, ele deu um sinal, né? Ele falou, tem alguma coisa errada, porque eu tive problemas de gastrite, problemas intestinais. E hoje eu estou bem melhor quanto a isso. Ainda tenho que melhorar muito, né? Questão da alimentação, sempre aprendo com o Rodrigo. Mas ainda preciso melhorar nesse sentido, porém já melhorei bastante coisa. E aí isso me fez eu tomar atitudes diferentes. E aí a primeira foi a decisão, né? Eu demorei um tempo para decidir isso, né? Não era fácil dizer para minha família que eu estaria desistindo de uma faculdade de 5 anos e eu já tinha cursado a metade. Mas eu fui firme em minha decisão. E com um mês pensando nisso, eu saí da faculdade de engenharia. E eu lembro que na época que eu saí, eu já estava estudando coisas relacionadas ao autoconhecimento e espiritualidade. Quando você saiu da faculdade, você ainda estava empregado ou já não estava? Sim. O trabalho eu continuei por um tempo, né? Hoje eu não trabalho mais com informática, hoje eu trabalho com um negócio próprio, com marketing de rede. Porém, na época, eu precisava, né, da questão financeira, então eu continuei com o meu trabalho, com informática. Só que eu tinha a parte da noite livre, que até então era dedicada à faculdade. E aí eu comecei a estudar espiritualidade e, mais especificamente, a doutrina espírita, né, que me ensinou bastante coisa e ainda me ensina. E eu comecei a realmente a buscar outras coisas. E aí nesse meio foi quando eu encontrei a física quântica. Então, na verdade, o ponto que fez com que eu mudasse foi justamente a insatisfação, né, com o que eu estava fazendo. Eu via que não era esse caminho a seguir. O ideal, né, poderia ter continuado fazendo, poderia estar me formando agora, mas não seria interessante só ter um diploma de uma profissão que eu não ia exercer, né? Que hoje eu tenho comigo que eu tenho interesse em outras áreas e não da engenharia mais, né? Então foi bastante benéfica essa decisão. A física quântica você achou tipo, no centro ou achou nos seus estudos? Assim? Tem física quântica em centro espírita? Tá. Legal ter comentado isso, porque no final das contas hoje eu já tenho uma visão bem ampla, né? Que em centros espíritas, em centros de umbanda, né? Não sei se vocês conhecem, mas em diversos lugares onde tem entidades espirituais trabalhando, a física quântica está presente, porque na verdade a física quântica, né, agora partindo um pouco para a parte um pouco teórica, mas vocês vão entender, né?
A física quântica, na verdade, é a nova ciência que comprova a existência não só do nosso mundo material, matéria, mas sim do mundo energético, né? Então seria a física das energias, ou também chamada de física das infinitas possibilidades. Tá, o que tudo isso significa, né? Só para vocês entenderem, tem um experimento fundamental da física quântica que foi feito há 200 anos atrás, 1900, um pouco mais de 100 anos atrás, que é o experimento da dupla fenda, tá? Vou falar rapidamente o que esse experimento trouxe para as descobertas científicas da nova era. Mas basicamente os cientistas descobriram que quando eles colocam duas fendas, certo? E eles jogam átomos dentro dessas duas fendas. Isso tudo é feito em laboratório, tá? Eles descobriram que, ora, a partícula se comporta como partícula, ou seja, vai passar pela fenda e vai bater lá do outro lado como se fosse uma partícula, e ora ela se comporta como onda, dependendo da escolha do observador. Eu sei, meio complicado de entender de primeiro momento se você nunca ouviu falar do assunto, nunca estudou o assunto. Porém, em termos práticos, o que isso significa? Significa que se uma partícula é observada, ela se comporta como onda. Como assim? Como energia, né? E esses experimentos eles foram fundamentais para criar toda a tecnologia que temos hoje. Por exemplo, o celular. Hoje você pega um celular e você disca o número de uma pessoa e conversa com uma pessoa que está lá, por exemplo, na Amazônia, né? Caso tenha sinal, claro. Mas enfim, tendo sinal nos dois lugares, vocês se comunicam. E isso tudo é feito através de ondas, certo? A gente não percebe elas, a gente não consegue ver com os 5 sentidos nossos, mas elas existem, essas ondas. Então, qual que é a grande sacada? Que da mesma forma como o celular emite ondas eletromagnéticas, nós também emitimos. Então aí, quando você entende isso, você entende muita coisa. E muita coisa da sua vida começa a fazer sentido. Por que aconteceu tal coisa, por que você não conseguiu algo que você queria, enfim. Então, resumidamente, é a física das infinitas possibilidades e a física que estuda as energias, né? E os cientistas também, eles foram mais a fundo no conhecimento do átomo, né? Eu imagino que vocês devem saber, o átomo ele é composto por prótons e nêutrons no núcleo, e ao redor temos os elétrons, certo? Isso química, né, da escola mesmo, química básica. Só que há mais coisas, né? Os cientistas com microscópios tecnológicos, mais tecnológicos, enfim, eles descobriram que também, quando se olha para dentro do átomo, você enxerga não só os prótons e nêutrons e elétrons, mas também outras partículas. Por exemplo, o quark, né, que é uma partícula menor, e depois o bóson de Higgs ou supercordas, tá? E se olharem mais microscopicamente, vocês terão... os cientistas descobriram que existe um oceano infinito e potencial de energia que eles denominaram vácuo quântico. Tá, muita teoria e na prática, o que significa? Significa que na ínfima parte do átomo é feito de energia. Como tudo é feito de átomos, o ar, que estamos aqui, o nosso corpo, então tudo no final é energia. Então aquela... muitas pessoas falam, né, todos somos um, né, aquela coisa de somos uma coisa só, é por conta disso, porque todos estamos interligados de uma certa forma, porque tudo é energia. Então isso já foi comprovado cientificamente. Mas assim, trazendo para a vida real, assim, exato. Para que serve a física quântica? O que a gente pode fazer com isso? Serve para fritar um ovo? Também serve. Então, ela está presente no nosso dia a dia, tá? O que a física quântica trouxe para você de real, assim? Tá. Bom,
Basicamente, a ideia de que pensamentos e sentimentos também emitem uma energia, tá? Então, o que isso significa? Como tudo é energia, o pensamento que você tem, o sentimento que você tem, ele também emite uma energia. E aí a gente entra numa lei universal, também comprovada aí pela nova ciência, pela física quântica, que muitas pessoas conhecem como lei do karma, ou lei da ação e reação, ou lei da colheita, tá? Como tudo é feito de átomo, no átomo não tem um próton, um nêutron e os elétrons girando em volta. Os elétrons só conseguem girar em torno do átomo por conta do campo eletromagnético. Então tudo tem um campo eletromagnético. O que isso significa? Que você é um campo eletromagnético, eu sou um campo eletromagnético e ele é um campo eletromagnético. Ou seja, tudo que a gente leva com a gente de pensamentos, de sentimentos, de crenças, e tudo que a gente emana disso, ou seja, por exemplo, você tem pensamentos positivos, uma pessoa positiva, e você se sente bem a maior parte do tempo, pelo menos, né? Claro, né? Somos seres humanos e às vezes temos emoções negativas que também fazem parte. Porém, na maior parte do tempo você se mantém com alto nível de energia, tá? Então isso significa que você emana isso para as pessoas. As pessoas, quando falam com você, sentem a sua energia, sentem que você é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, ou uma pessoa produtiva ou não produtiva, enfim. As pessoas sentem, isso é inconsciente, mas as pessoas sentem porque você emana essa energia, tá? Então, como tudo é energia, as pessoas captam isso. Então, o que significa? Né, que a primeira lei universal diz: o que se planta, se colhe. O que você emana, volta para você. Então, se você está sempre com um pensamento positivo, um sentimento positivo, a tendência é que volte mais coisas positivas para você, mais resultados bons. Isso é bem óbvio de pegar. Vamos pegar o contrário, aquela pessoa que reclama muito. Talvez você reclame de algumas coisas, você que está assistindo esse vídeo. E é um padrão mental que eu tinha, né? Talvez o Rodrigo tinha, e todas as pessoas têm esse padrão de reclamação. E é super normal, não se sintam mal em ter esse padrão. Porém, você pode substituir isso conforme o tempo e você vai perceber que você não vai mais estar reclamando tanto e isso vai mudar muita coisa. Então, quando você reclama, você emite uma energia, uma vibração de algo que você não quer, né? Então, você reclama que está ruim, você reclama que talvez está faltando, não tem dinheiro, não consigo o relacionamento dos sonhos, etc, etc, etc. E o que volta é exatamente isso. Ou seja, não dá resultados algum. Então, o que as pessoas falam que reclamar não ajuda, só atrapalha, é comprovado pela ciência quântica que realmente faz um sentido físico de que quando você reclama, não adianta nada. Quando a gente reclama, na verdade, a gente está criando aquilo que a gente não quer, né? Falar, meu trabalho é uma bosta. Você está criando que seu trabalho é uma bosta. Se você pensar se meu trabalho é da hora, eu estou satisfeito, você pelo menos ia tentar mudar a energia do trabalho, né? Sim. Mas você acredita, assim, que só de alterar o que você pensa, alterar a energia através de práticas, visualizações, a gente consegue realmente modificar a realidade? Se eu fizesse uma, sei lá, por exemplo, para achar uma parceira, eu posso só fazer visualização para achar uma parceira. E aí ela vai aparecer. Tá, legal ter comentado isso. No final as coisas, elas têm uma complexidade maior, né? Claro, isso que eu estou falando para vocês é a base da física quântica. E eu vou falar de uma segunda lei também. Mas há muito mais coisas por detrás. Mas só de você estar visualizando o que você quer de forma concisa, de forma que você faça isso pelo menos uma vez ao dia e que você realmente tenha dentro de você a crença que você é merecedor de ter o que você deseja, por exemplo, uma parceira, você é merecedor de ter essa parceira, você
deseja e já sente que tem, muito provavelmente pode demorar algum tempo, mas isso vai realmente vir para você. Então, hoje a gente tem a lei da atração, né? A lei da atração nada mais é do que a prática da física quântica, né? Então, a lei da atração, o funcionamento da lei da atração, ele é explicado, a base para se explicar a lei da atração é a física quântica, tá? Mas existem outras questões envolvidas, claro. Por exemplo, quando você emana para o universo que você quer uma parceira, por exemplo, a sua onda, ou seja, a vibração que você emite, ela é uma vibração X, tá? Então, a sua parceira, ela terá que ter essa mesma vibração X para que vocês entrem em ressonância e vocês tenham alguma possibilidade de ter uma conexão, um relacionamento, enfim. Mas, para que isso aconteça, a outra parceira também tem que querer isso, porque ela também tem um campo eletromagnético e ela também tem a intenção dela. Então não adianta, por exemplo, você encontrar uma pessoa na rua, começa a conversar com ela e você querer o relacionamento, mas começar a conversar, se conhecer e ela não querer, né? Porque ela vai emanar isso para você e você vai emanar que quer e ela que não quer e vai ter um conflito, ou seja, vai ser uma onda, você vai estar emitindo uma onda que você quer esse relacionamento e ela uma onda contrária. Então não vai acontecer. Então no final das contas depende dos dois para que isso ocorra. Mas isso para uma parceira específica, né? Se você emanar, tipo, você quer X, aí isso você sair pro mundo, você vai encontrar X. Né? Se você emanar X e encontrar Y e falar que quer mudar Y para Y virar X, aí que dá merda, né? Exatamente. E tem uma questão também fundamental, né? Que o universo ele não tem um tempo, né? Então quando você emana algo, não tem um tempo específico para isso acontecer. E depende muito do seu nível de vibração, porque às vezes você coloca no papel algo que você quer, uma coisa simples, né? Criação de meta, você cria uma meta, mas você não coloca em prática isso todos os dias e aí não funciona também. Então uma coisa legal para deixar para a galera aí e pensando nesse assunto é que nada adianta você visualizar se você não ir lá e agir, fazer. Então, o trabalho é sim importante, tá? Eu tenho algumas experiências com a lei da atração, com alguns resultados práticos, né? Por exemplo, no trabalho, né? Eu trabalho com marketing de rede, como eu disse para vocês, e a gente também trabalha com vendas. E várias vezes, antes de eu sair de casa, eu fazia meditações, eu subia o meu nível de energia, eu utilizava algumas afirmações de prosperidade, fazia meditações de prosperidade, e todas as vezes que eu saí para trabalhar nesse estado de energia, eu tive mais resultados do que se eu saísse sem ter nenhuma meditação antes, sem sair com a energia que eu tivesse, por exemplo. Sobre isso eu tenho uma experiência legal. Acho que você não me conheceu, mas eu fui Uber um tempo. Já te contei a história? Não. Fui Uber por 3 meses. E eu comecei sendo Uber assim, tipo, péssimo, não sabia dirigir, tava com o carro zoado, o carro sempre sujo, era uma bosta, assim. Sempre ganhava, tipo, 3 estrelas, 2 estrelas. Aí eu sou, tipo, discípulo da Tio Suan, né? E ela passa uma meditação pra fazer dinheiro. Que você visualiza as notas de dólar e você vai respirando, dólar porque ela é americana, mas você vai respirando e vai entrando em você, assim, até você preencher todo o seu campo. O que eu comecei a fazer? No Uber tem um aplicativo, né? Aí tem a chamada do Uber, que é uma telinha assim preta com uma bolinha. Eu comecei a imaginar essa tela entrando em mim, em vez das notas de dólar. Então eu atraía chamadas. E cara, foi ridículo, é sério. Eu fazia por semana 2.000 a 2.400 reais. Isso tipo com 3 meses de Uber. Os caras que faziam tipo 3, 4 anos de Uber fazia tipo 1.200 a semana. Eu fazia o dobro. Eu tipo, em 3 meses eu entrei em top Uber. Eu era tipo top Uber. Eu fazia muita grana. Mas muita grana.
Só que, tipo, não é só a visualização, é trabalho, né? A gente está no mundo físico ainda e a gente tem que manifestar. O que a gente Isso está é uma crença visualizando, minha, né? é uma crença minha, mas a minha crença é que a gente tem que, através do trabalho, manifestar no mundo físico. Porque realmente Exato. no mundo físico é mais difícil de manifestar, porque é físico, né? No astral, no mental é muito mais fácil, é só pensar. Mas aqui é mais denso, a gente precisa de um pouco mais de energia, né? Exato. Mas foi ridículo, assim, era Eu muita imagino. grana. Como você costuma fazer as visualizações? Bom, Usa eu oração, alguma coisa assim? eu já fiz vários tipos de visualizações. Hoje eu ainda não tenho uma rotina pré-estabelecida. Inclusive, preciso mudar isso, preciso ter uma organização maior em relação a isso. Porém, uma coisa que eu posso dizer que dá muitos resultados é a utilização de um conhecimento chamado de arquétipos, tá? Que é um conhecimento também da física quântica. Um conhecimento de Jung, né? De Jung também, do psicanalista Jung. É que, como eu estudo física quântica com o mestre, né, o professor Hélio Couto, ele fala muito de arquétipos. E o que são os arquétipos, assim, de uma forma resumida, né? Arquétipos são as consciências primordiais do universo, tá? Por exemplo, quando você olha para um pato, tá? O pato, ele tem uma energia específica. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que chamam as outras, ele é pato, tal pessoa é pato. Pato é um arquétipo fraquíssimo, porque é o arquétipo do bobo, o arquétipo do que é passado para trás. Então, o pato em si, ele tem essa energia. Então, o que isso significa? Isso significa que uma pessoa que é pato, talvez inconscientemente, ela está vivenciando as energias deste arquétipo. Pode não ser do pato, mas um arquétipo fraco. E ela está sempre pessimista, sempre achando que não vai conseguir. E ela tem isso, uma crença dentro dela, então ela tem essa energia que emana do campo dela. E ela é chamada de pato, é passado para trás. Então, Engraçado, desculpa te cortar, mas você falou de pato e eu não pensei em um arquétipo assim. Porque pra mim o pato, ele é mais como o arquétipo do louco, do tarô. Só que mais inocente ainda, né? É aquele cara que tá começando a jornada, tá iniciando ali, que seja futebol, por exemplo, que a gente usa muito no futebol. É aquela pessoa que tá aprendendo. iniciante. Mas eu não vejo como uma pessoa fraca, eu vejo assim que é uma pessoa que tá aprendendo, mas eu vejo com alegria e com inocência, né? Tá. Engraçado esse de arquétipo, que cada um, por mais que tenha pontos em comum, é diferente, né, meu arquétipo de pato, pro seu arquétipo de pato, né? Louco isso. Engraçado também que os arquétipos, o Jung pegou de outras fontes, né? Por exemplo, o tarô, que trabalha totalmente com arquétipos. Eu não sei se chamava de arquétipo antes, né? Mas os arcanos são arquétipos, né? Interessante. E isso me remete à ressonância harmônica, né? Que você, tipo, adora e eu sou meio... não sei. Eu tenho que assumir que funciona porque ela usa princípios quânticos, e assim como a apometria, então ela funciona. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas quanto a... tanto da ressonância quanto a apometria e todas as outras técnicas. Sei lá, Theta Healing. Meditação eu não tenho dúvida não, mas essas outras técnicas eu tenho minhas dúvidas quanto a efetividade dela. Você pode falar um pouco da ressonância? Vamos fazer o seguinte. Você vai fazer uma ressonância. Vamos deixar para falar da ressonância em outro vídeo. Podemos. Tá. Só para o pessoal entender, né? Às vezes vocês estão ouvindo falar ressonância, como assim? Ressonância harmônica é uma ferramenta distribuída pelo professor Hélio Couto. Então, eu não... É só o Hélio Couto que faz a ressonância? Sim. Com esse nome. Com esse nome, né? E hoje eu não posso falar do trabalho do professor Hélio Couto. Eu só posso comentar o que é a ferramenta em termos gerais, assim, mas como você vai fazer, quais os resultados você pode adquirir, só mesmo estudando o material do professor Hélio Couto. E eu gostaria de falar um pouco mais de uma segunda lei, né? E talvez a gente possa gravar um outro vídeo falando da Faz a parte 2.
Não tem problema. Tá, na parte 2 a gente fala então. Que lei que você trouxe aí pra gente? Bom, uma outra lei da física quântica, né, a primeira, como eu disse, né, tudo é um campo eletromagnético. Então, o que você está emanando volta para você. Se você está emanando coisas boas, volta coisas boas. Se não, volta coisas ruins. Parece uma coisa meio mágica, né? Normalmente as pessoas começam a estudar isso. Mas na verdade é igual o Rodrigo falou. Não adianta emanar e ficar só no mental e você não agir. Agora, quando você está tendo esses pensamentos positivos, você está com foco, você consegue sentir, você está numa energia boa e você coloca em prática, em ação, você vai ver que os resultados vão ser comparados, por exemplo, à história dele do Uber, né? E alguns resultados meus de vendas no meu trabalho. Então lembre-se, gente, pensamento na ação, não adianta só pensar. Eu fiquei muito tempo só no meu mental, visualizando coisas e eu não colocava elas em prática. Hoje ainda eu estou desenvolvendo isso, questão da ação. E principalmente no trabalho que eu tenho tido bastante resultados, mas em outras áreas da vida ainda estou aprendendo, né, como vocês, como o Rodrigo, enfim, estamos todos aprendendo, né? E eu gostaria de falar de uma outra lei que ela é pouco falada. Se você pesquisar, você vai achar, claro, mas que as pessoas não comentam muito. Normalmente as pessoas comentam mais da lei da atração, que você tem que pensar positivo, sentir positivo para voltar as coisas para você, para que você manifeste melhor os seus desejos, as suas aspirações, os seus sonhos. Porém, tem uma outra lei que, se você entender, né, o princípio dela,